E nesse vídeo a gente vai apresentar as ferramentas de marcos quilométricos do CapCAD, como gerar em seu projeto automaticamente, 3D e detalhamento, tudo de uma vez. Vamos lá? Então, para começar, vamos demonstrar como inserir os marcos quilométricos ao longo de um eixo. Para tanto, a gente vai abrir um eixo exemplo aqui, a gente vai em comando eixos, vamos pedir o eixo de exemplo. E agora vamos aqui em pista e faixas, vamos desenhar uma pista de 2 sentidos, de duas faixas de cada lado, só para a gente ter alguma coisa para se basear. Vou dar um zoom também. E aqui tenho minhas 2 pistas desenhadas, ok? Então vamos agora ao comando que se encontra aqui, marcos quilométricos em vertical. Tem algumas opções, vamos começar dizendo que a gente pode inserir marcos de acordo com a quilometragem deles. Então, em múltiplos de 10, a gente quer um marco quilométrico com a BR, com o F, múltiplos de 5 só BR, e nos demais quilômetros apenas um marco com o quilômetro. Vamos já passar para a inserção, para a gente ver como funciona o comando. Ah tá, ele está avisando que a gente pediu um bloco com o F, mas a gente não definiu qual que era esse F. Vamos aqui então preencher. E agora sim vamos criar um pequeno report para a gente. Ele diz que criou esses tantos marcos quilométricos aqui. Vamos dar uma olhada aqui como ficou. A gente vê que foi inserido. Vamos também aqui em eixos, vamos gerar a quilometragem, as estacas. Está aqui, ó, ações, estaqueamento. Só para a gente ver onde caiu. Então é claro que também aqui, falando do eixo, ele vai... Eu tenho minha quilometragem inicial e final de cada um dos meus trechos, que ele vai entender, claro, e vai inserir os marcos de acordo, inclusive usando fatores de correção se aplicados. Então aqui quilômetro 54 foi inserido, vou dar aqui para frente um pouquinho. No 55 a gente já pediu com o marco que viesse com a BR, aqui você vê que a informação ele já preencheu toda. E se a gente for até um marco quilométrico que é múltiplos de 10, como por exemplo 50 aqui, a gente vê que ele inseriu com a BR, o quilômetro e a UF aqui. Se eu quiser deletar tudo isso aqui depois de inserido, eu posso usar os comandos de pós-seleção CapCAD. Sempre em qualquer comando CapCAD que eu crie um objeto em grupo, ele vai lembrar esse agrupamento e a gente pode ou selecionar tudo ou deletar tudo. Aqui o comando SD deleta toda essa seleção. Então tudo que foi feito já foi deletado. Vou inclusive deletar tudo aqui. Vou gerar outra pista. Venho aqui em eixos. Vou gerar uma pista agora com 3 faixas de cada lado. Só para a gente ver também. E também vou mudar o estilo aqui de apresentação. Se a gente vier em projeto. Eu estava usando o DR Paraná. Vou mudar agora para Sinfra, que é um bem diferente. Então volto ao comando. Você vê que eu tenho a opção Offset detectar, então ele vai saber o ponto certo de inserir a placa, independente de qual a minha configuração de pistas aqui. Também tem opções aqui para sentido, no caso eu quero os dois. Vamos criar novamente. Inseriu. Agora vamos ver aqui, você vê que é um estilo bastante diferente. Igualmente ele preencheu toda a informação aqui de uma maneira automática. Mas não acaba por aqui, muitos contratos vão pedir o detalhamento de cada um desses marcos quilométricos, né? E o que fazer manualmente também dá bastante trabalho. Essa opção está aqui, ó. Então no caso a gente só fez a inserção no eixo. A gente poderia diretamente ter feito também o detalhamento, mas eu vou deixar para fazer agora. Ele vai definir todos os marcos quilométricos que eu preciso e vai gerar os detalhamentos. Vamos ver aqui na prática como funciona isso aqui. Um pequeno relatório do que foi feito. Ao final ele também abre a pasta. Então você pode ver aqui como arquivos individuais tudo que foi gerado. Vamos abrir um aqui. Então eu abri aqui um de cada tipo mais ou menos para a gente ver o que é feito aqui. Ele entrega todo o detalhamento.
já para produção. Isso é tudo possível com o concurso do Capsign para diagramação de placas. Ele tem todas essas automações para a gente gerar vários tipos de placa, também com detalhamento. Também nele você pode gerar os detalhamentos e as placas e os blocos das placas de quilometragem por aqui. Então ele também dá opções de você aqui pôr o quilômetro inicial, final, com BR100, altura e largura, e gerar aqui as diagramações, os blocos para inserção, se quiser, e os detalhamentos também. Bom, além de inserir as placas no trecho e dos detalhamentos, alguns contratos também eles pedem o 3D, que pode vir com ou sem os property sets. Aqui no caso eu estou no Civil 3D, a gente pode também ter os property sets, ou seja, as propriedades das placas vão ser traduzidas como property sets na placa 3D, e outras property sets que ela já tem aqui no 2D vão entrar também. Entram automaticamente na conversão. Esse comando se encontra aqui em Capbin, migrar 3D. Então se eu clico aqui, eu quero a vertical nesse caso, e eu quero tudo que tenha no meu desenho. Eu não tenho nenhuma superfície civil 3D aqui, se eu tivesse ali me daria a opção de escolhê-la também como referência, e eu vou querer que a minha cota Z seja aqui no 0. Vamos lá. Então ele faz a conversão e a inserção dessas placas e guarda também numa base de dados para reuso, se for o caso. No final, como tudo também no CapCAD, ele gera um pequeno relatório dizendo se foi tudo bem. Então agora a gente vê aqui no nosso desenho aqui que as placas 3D foram inseridas aí. Vamos mudar aqui a visualização para a gente perceber melhor. Para termos de demonstração, a gente deixou aqui na mesma cota Z do 2D, né? Temos aqui nossa placa inserida. Ok? Todas aí foram convertidas e inseridas. Repare aí que você não precisa criar placas diferentes para gerar o 3D. Ela lê a partir do atributo da placa aqui e já faz a conversão para 3D diretamente. Você pode dar um Object Viewer aqui. E examinar essa placa aí. Também, se a gente der uma conferida aqui nos Property Sets, a gente vai ver aqui que a informação foi preenchida. Então a gente tem área, código, dimensões, conforme esse template de presets que a gente está usando, né? Que vem do próprio estilo de configuração. E se a gente, por curiosidade, dar uma olhada aqui na placa 2D também, vê que ela tem também essas propriedades aqui como Property Sets. Só para finalizar, eu carreguei novamente o eixo exemplo aqui. Eu queria mostrar que essa mesma inserção de marcadores quilométricos poderia ser feita pelo comando de inserir vertical em lote, né? Ele já vem aqui com um exemplo, tá? Carrega esse aqui. Se a gente migrar ele para o Excel aqui, só para a gente dar uma olhada, ele tem o nome da placa, quilometragens, lado de inserção, aqui offset, é só um exemplo, né? Você poderia ter isso de qualquer maneira, né? Com o comando. O atributo que vai no quilômetro, atributo da BR e da UF aqui, tá? E isso tudo está designado aqui nesses atributos extras que ele passou. É uma maneira também de você fazer uma inserção, mas se tem situações diferentes aqui que você quer trabalhar, você pode fazer isso com um simples Excel e jogar essa informação aqui e já inserir as placas. A inserção deu tudo certo. Se a gente ver aqui, é o mesmo resultado. A gente conseguiu inserir as placas aqui. E a informação, como a gente falou, pega do estilo que está sendo usado. Então era isso que a gente tinha para falar sobre marcos quilométricos. É um assunto que parece simples, mas a gente vê quanta coisa aí deu para fazer e automatizar. E se a gente pensar em projetos aí de centenas de quilômetros, a gente vê quanto tempo a gente não consegue economizar
com o CapCAD e ganhar eficiência. Bom, é isso aí, gente. Até a próxima, hein? Tchau!